andar de carrão importado, viajar o mundo todo, ficar balançando na rede enquanto a sua conta bancária enche de dinheiro. Será que é assim mesmo? Dá para ficar rico com educação física através da internet? É isso que você vai saber hoje em mais um episódio de Educação Física SA. Solta a vinheta! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala galera, eu sou André Schettino e eu sou Kleber Dias e tá começando mais um episódio de Educação Física SA, na nossa temporada dedicada à educação física e mídias digitais. Hoje é o dia de falar da grana alta. Dá para ficar rico trabalhando com educação física na internet? A gente vai ver que sim, mas é claro, não é para todo mundo. Será que nesse episódio a gente vai apresentar a fórmula para conseguir isso? Fica ligado com a gente. A gente pode começar refletindo sobre essa pergunta que a gente se faz já no título desse episódio. Dá para ficar rico com educação física? Se perguntando antes, afinal de contas, o que é ser rico no Brasil? Porque existe um certo consenso a respeito de qual é o lugar social da pobreza. Existe a famosa linha da pobreza. Quer dizer, pessoas que têm um rendimento abaixo de um determinado número, geralmente $1 por dia, são internacionalmente consideradas pobres. Então existe um consenso até internacional a esse respeito. Por outro lado, não existe uma linha da riqueza. É uma linha acima da qual quem ganha além daquele valor pode ser considerado rico. Então, a riqueza, ela, embora seja um componente objetivo da nossa vida, a gente, de certo modo, intuitivamente sabe quem é rico e quem não é, mas ela é também um componente fortemente subjetivo. Então, para isso, eu trouxe uma coisa que eu gosto muito, você sabe, números. Eu trouxe números, trouxe dados para a gente começar a nossa reflexão por aí. Essas fontes, a gente deve alertar também que são fontes controversas, porque no sentido de que, dependendo do critério que você usa, você pode chegar a resultados diferentes. Mas eu tomei um critério aqui que é um critério amplamente utilizado por pesquisadores desse assunto no Brasil, que são dados do IBGE da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, olha que interessante isso, inclusive tem consequências muito importantes para a nossa reflexão sobre o funcionamento do mercado de consumo e do trabalho na educação física. No Brasil, 90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3.500 por mês. 90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3.500 por mês. Isso quer dizer que se você ganha acima de R$ 3.500 por mês, você já faz parte de um grupo bastante privilegiado, que está fora desses 90%, não é? E o rendimento médio domiciliar, né, por cada indivíduo, considerando todas as fontes de renda, porque esse é outro aspecto importante. As fontes de rendimento de uma pessoa não vêm só do trabalho. Geralmente, né, a maioria das pessoas vive do que trabalha, faz parte da classe trabalhadora. Mas se a pessoa não é exatamente só da classe trabalhadora, ela tem um apartamento alugado, ela tem um investimento financeiro, ações numa empresa. Então as fontes de renda podem ser diversas. É claro que a maioria da população só tem como fonte de renda o seu próprio trabalho. Mas de qualquer maneira, considerando todas as fontes possíveis, né, o rendimento médio domiciliar por indivíduo no Brasil é de R$ 1.353. Por que eu estou enfatizando esses dados? Porque nós vivemos num país muito pobre e ao mesmo tempo muito desigual. Então muitas pessoas que às vezes são ricas nem sequer sabem disso. Então até quando alguém me pergunta, né, por exemplo, se você me perguntar se dá para ficar rico com educação física, eu considero que eu fiquei. Mas eu fiquei rico nesse contexto amplo que a gente está falando aqui do Brasil, em que 90% da população tem rendimento mensal de até, no máximo, R$ 3.500. Então a gente sabe que os professores universitários têm um rendimento médio muito acima disso, fazem parte de um grupo, né, que tem um rendimento aí que oscila entre R$ 8.000 e R$ 14.000
se trabalha em universidades públicas federais com título de doutorado em regime de dedicação exclusiva, isso está muito acima desses números que a gente acabou de ver aqui, né? Então, ou seja, a riqueza ela é relativa, sabe? Então, esse é um aspecto muito importante da gente considerar a respeito da riqueza ou da pobreza que se pode ter ou não ter no campo de trabalho da educação física. Muito bem. Esse panorama geral é importante, só que eu vou jogar um pouco de lenha na fogueira aqui, porque quando a gente está falando do trabalho na internet e a gente é bombardeado ali pelas propagandas nas redes sociais, a gente está muito acostumado com aquela provocação que eu fiz na abertura aqui do episódio, de uma pessoa com um carro importado, falando como que você pode ganhar dinheiro e ter um carro igual dele, ou uma pessoa que grava o seu anúncio numa cobertura, ou em Dubai, ou numa praia, para falar que você também pode ter essa vida, vivendo de renda na internet, né? E ganhando essa frase que muitos deles utilizam, liberdade geográfica e financeira, né? Então, eu quero extrapolar um pouco esses dados que falam um pouco da nossa realidade, para a gente falar aqui do que a gente chama dos milionários digitais. E nesse caso, os milionários digitais da educação física. Será que a educação física já produziu milionários na internet? Eu acho que você, ouvinte que está aqui com a gente, já deve ter visto, né? Pessoas da educação física que têm milhões ou milhares de seguidores na internet e que faturam alto dando aulas para muita gente e que alcançaram esse status. Então eu quero discutir um pouco disso aqui, né? O que será que... Quem são essas pessoas e o que será que fez dar certo para elas? Será que existe um modelo que a gente consegue copiar, né? Quantas pessoas cabem nesse grupo, nesse hall de milionários? Porque se você citou dados que mostram essa desigualdade aí de renda que é própria não só do Brasil, mas do mundo, não tem tanto espaço no mundo para tanto rico, para tanto milionário. Os ricos realmente vão ser um percentual muito pequeno, né? Quanto maior o nível de riqueza, chamados aí super ricos e tal, vai ter um número menor, mas... como que isso acontece dentro da educação física na internet? Acho que você também tem alguns dados aí pra gente, não é mesmo? Tenho exemplos, e aí realmente como você usa bem, que eu acho que a expressão é muito pertinente, já não estamos falando de pessoas que ficaram ricas na educação física, mas pessoas que realmente se tornaram milionários, no sentido literal, de pessoas que faturam, têm um rendimento anual acima de R$1 milhão de reais, oferecendo produtos ou serviços no campo da educação física. Isso existe, isso tem acontecido cada vez mais, é cada vez mais evidente, não é por acaso que a gente inclusive está fazendo aqui uma temporada inteira dedicada à economia digital, porque esse novo universo tem permitido a oferta de serviços numa escala tão grande que as pessoas conseguem acumular um faturamento realmente na casa dos milhões. Eu separei aqui, André, para a gente começar essa reflexão específica aí dos super ricos ou dos milionários da educação física, 5 exemplos que são exemplos que eu colhi da internet a partir de dados públicos. Então, essas pessoas mesmas é que divulgaram esses números. Eles podem ter alguma imprecisão aqui e acolá, mas não importa. Importa para nossos propósitos aqui a ordem de grandeza que eles informam. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar... talvez aqui muitos ouvintes já tenham ouvido falar nele, que é o Norton Mello, o personal trainer das estrelas, né? Ele faz lives no Instagram, o serviço dele basicamente é fazer lives de treinamento funcional por meio do Instagram. Então é como se ele desse aula para um público enorme. Algumas das lives dele, sobretudo depois da pandemia, né, 2020, 2021, chegaram a ter mais de 30 mil pessoas fazendo a aula dele ao mesmo tempo. Pra vocês terem uma ideia, em 2020, ele foi a conta do Instagram no mundo inteiro que mais fez lives. Porque ele fez lives todos os dias durante vários meses seguidos, né, nesse esquema de oferecer uma aula ali. Então ele oferece um serviço que é uma assinatura mensal de R$ 49,00, em que as pessoas que pagam esse valor têm acesso exclusivo às lives que ele faz no Instagram. Ele chegou a faturar mais de R$500 mil por mês, durante vários meses seguidos. Eu não sei se isso continua, se isso diminuiu o volume, mas mesmo que ele tenha feito isso durante um único ano, significa que ele faturou mais de quase R$6 milhões por ano
ao longo de um ano. Então é um primeiro caso aí para a gente pensar. Porque o que eu acho que é interessante desse caso, André, é porque o investimento que ele faz para esse negócio é um investimento relativamente pequeno. Porque trata-se de ter um equipamento para transmissão de uma live com alguma qualidade, eu imagino que ele tenha se preocupado com isso. Na medida em que o negócio dele foi crescendo, ele possivelmente envolveu outras pessoas nesse trabalho, pessoas que trabalham com social media, que cuidam das redes sociais dele, até eventualmente que controlam a parte administrativa do fluxo de caixa do negócio dele. Talvez ele tenha terceirizado essa parte do trabalho para que ele pudesse se concentrar exclusivamente nas lives, nas aulas, nos exercícios que ele ia apresentar ali. Mas, de qualquer maneira, o investimento, o custo de funcionamento do negócio é relativamente pequeno. Então, é um negócio com uma margem muito grande. Eu acho assim, são dados importantes e eu fico sempre pensando assim, o que precisa, né? Porque você citou a palavra central, que é a escala. A gente tem falado disso aqui na nossa temporada, né? Então, o que é escala? O que é você escalar um negócio? É você colocar ele num patamar com um número de pessoas, atingir um número de pessoas que é realmente exponencial, um crescimento exponencial e muito maior do que poderia comportar, por exemplo, qualquer trabalho presencial. Eu separei aqui para o pessoal que está ouvindo alguns pontos que eu acredito que são necessários, né? Ou seja, que todos esses, você citou o primeiro, você vai citar alguns outros com alguns dados, mas assim, o que é imprescindível para uma pessoa se tornar um milionário digital na educação física, o que também não garante que, lógico, que todos se tornarão. Vocês vão ver aqui quando eu falar que é algo que não dá para a gente ter controle, né? Então, a primeira coisa é escala, é ganhar escala. Então, essas pessoas são pessoas que têm aí 1.000, 2.000, 10.000, 30.000, 100.000 alunos por ano, né? Com aquela rotatividade que a gente sabe que existe em qualquer área de atividade física. Tudo bem, né? Essas pessoas têm equipe. Você não escala sem equipe, você não dá conta de um número tão grande de pessoas, você não tem capacidade de atender. Então eles têm ou pessoas ou empresas especializadas em gerir negócios de escala. Então o sistema de compra é automatizado, por exemplo, com essas plataformas como Hotmart, Eduz, né? Geralmente eles contratam equipes de suporte para atender esse tanto de pessoas, porque nem todo mundo tem o conhecimento digital para estar ali naquelas plataformas, né? E vai ter algum problema, então tem uma equipe de suporte envolvida. Um outro ponto muito importante também é que todos oferecem serviços, ou a grande maioria, você vai falar os nomes aí, todos que estão conseguindo escalar, que chegaram a esse patamar de milionários digitais, eles oferecem serviços para o público final. Então, por exemplo, nós somos profissionais de educação física que estamos conversando aqui com os nossos colegas de profissão, estudantes e profissionais de educação física. Mas o profissional de educação física que se tornou um milionário digital, ele está oferecendo o serviço dele ou o produto para um nicho muito maior, que são todas as pessoas do Brasil ou até de fora que querem praticar atividade física para ganho de saúde, qualidade de vida, desempenho, etc. Então, eu acho que talvez seja muito pouco ou não tenha algum milionário digital que ofereça serviço para os próprios colegas de profissão. Talvez ele ofereça também, mas ele consegue crescer e escalar com o público final. Pode falar. A princípio, André, antes de você falar o seu próximo item aí desses critérios, né? Eu acho que quanto menor o nicho que a pessoa tenta atender, eu tenho a impressão, né? Não sei o que você acha sobre isso. Mas mais difícil vai ficando dela ganhar essa escala. Porque o universo possível de clientes que ela pode conquistar ali já é por princípio pequeno. Eu acho que dela ganhar a escala, mas não dela se tornar um milionário digital, porque que é uma outra característica aqui. Geralmente, a escala acontece com produtos de baixo ticket. Então, até R$ 49,90, R$ 69,90, R$ 70, enfim. Né? Então, você ganha na quantidade. E é aí que a gente está falando de escala. Porque, por exemplo, existem casos de pessoas que vendem produtos de alto ticket. Então, imagina um mentor, né? As mentorias estão na moda. Então, você imagina um mentor que você participa da mentoria dele e a mentoria dele custa R$ 5.000. E ele trabalha, por exemplo, com 10, 15... alunos a cada 2 meses.
né? Então a gente estaria falando aí numa continha de padaria de 10 alunos, a gente estaria falando aí de R$50 mil a cada 2 meses, né? O que vai totalizar aí R$300 mil por ano, né? Mas geralmente quem faz a mentoria não faz só a mentoria, tem os produtos de baixo ticket, ou seja, tem uma esteira de produtos que é composta de produtos de baixo ticket que vão às vezes escalar ou não, e outros produtos variados até você chegar ao que eles chamam de high ticket, né? Que é o nome chique para falar produto caro, ticket alto, né? Que vai compor esse faturamento. Então, tem pessoas na área da medicina, por exemplo, que tem produtos muito caros para atender médicos, cursos caros, etc. Né? Mas como a gente está falando aqui de escala, essa escala costuma acontecer, a quantidade de pessoas é tão grande que mesmo o ticket sendo baixo, você consegue uma quantidade tremenda. E no caso desses produtos, são produtos de recorrência, ou seja, assinaturas mensais, planos anuais, trimestrais, não é um produto que você comprou igual você compra a mentoria e pronto. Você vai pagando ali e você gera recorrentemente, gerando o que as pessoas na área chamam de LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que a pessoa fica com você. Né? Então, por exemplo, o meu produto custa R$40 por mês, só que eu tenho um LTV de 12 meses. Então, na média, os meus clientes ficam comigo 1 ano, então eles pagam aí 40 vezes 12. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, mas a média é essa. Né? E eu te interrompi, você estava falando dos critérios, tem um critério adicional para você colocar aí, né? Esse é o critério que faz com que a sombra não seja para todos, não é mesmo? Vocês podem reparar, queridos ouvintes, no pessoal que está aí estourado na educação física, que eles têm uma coisa que não se copia, né? Que é o quê? Que é o carisma, né? Que é o jeito de ser, né? Que é o borogodó ali, né? Ou seja, você não consegue copiar o jeito de uma pessoa ser. Se você tenta, fica parecendo falso. Então as pessoas, elas são elas mesmas. Né, e elas vão atrair determinado tipo de público. Então tem gente que né? Vamos aí, sem moleza, sem mimimi, que vai ali, por exemplo, num estilo, numa pegada, digamos, mais pesada ali, né? E engraçada. Tem gente que é mais pro lado da comédia, tem gente que foca mais no lado da ciência, ou seja, não tem uma receita de bolo. Então a pessoa consegue estourar, escalar por algum motivo, alguma coisa que faz dela, digamos, ser o que ela é, e nessa parte do carisma você tem exemplos variados, você tem pessoas desde as um pouco mais sérias até as mais descontraídas, mas são pessoas que viralizaram e que cresceram por algum motivo, porque qualidade de produto, né, você fala assim, vocês falaram de tudo aí, mas não falaram da qualidade do produto ou do serviço que ela oferece, né? Se você já frequentou a academia muitas vezes, já teve a oportunidade de ter, por exemplo, aulas coletivas com diversos professores, você vai perceber exatamente isso. Você tem professores com estilos diferentes, mas todos eles reconhecidos, com conhecimento técnico. Então, o conhecimento técnico não é que ele está em segundo plano, ele é fundamental. Se o produto não for bom, ele não vai escalar. Mas não é só isso, né? Você, às vezes, que está escutando a gente, você é uma pessoa com conhecimento técnico vasto, que é bem reconhecido no seu local de trabalho, mas para você escalar na internet, você precisa desse algo mais, desse jeito de ser, de alguma forma de se comunicar que gere conexão com um número grande de pessoas. E você sabe que eu acho que essa é uma das lições talvez mais interessantes que a gente pode tirar observando essas transformações que estão acontecendo no mercado da educação física em razão do impacto dessas novas tecnologias digitais, da internet, enfim, de tudo o que a gente tem falado aqui ao longo dessa temporada, né, das redes sociais, que é a centralidade do sucesso de um negócio nessa área. Ela tem como condição necessária o conhecimento técnico, mas isso é necessário, mas não suficiente. Esses profissionais todos que estão conseguindo construir negócios muito bem sucedidos economicamente na internet, eles têm isso que você está dizendo do carisma, enfatizando o carisma, mas também uma capacidade comunicativa muito grande, que de certo modo é um correlato do carisma, né? Mas além disso, um conhecimento a respeito dos meandros do marketing digital. De tal maneira que eles são profissionais de educação física que, em alguma medida grande ou pequena,
se converteram em grandes conhecedores da estrutura de marketing digital. De tal modo que, assim, nenhum deles nenhum desses que a gente possa citar aqui que tenham conseguido um sucesso muito grande comercial com seus negócios na internet, eles não são profissionais de educação física extraordinários ou fora de série. Eles sabem o que muitos sabem. Entende? Não há nada de peculiar do ponto de vista técnico da execução, da prescrição de exercícios, que nenhum outro profissional de educação física saiba ou possa saber com uma certa facilidade, né? Desde que estude aquele assunto. O diferencial deles, no meu ponto de vista, está no conhecimento que eles conseguiram adquirir e colocar em prática no que diz respeito ao manuseio dessas ferramentas todas. Mesmo porque eles não começaram já com essa estrutura. Quem vê esses profissionais grandes hoje em dia, que escalaram seus negócios, né, é aquela história, para você comer o filé mignon, você tem que roer muito osso antes. Então a grande maioria começou, né, com o seu celular, fazendo lives ou produzindo conteúdo para as redes sociais. Por isso que nossos episódios dessa temporada foram dedicados às diversas redes sociais, né? Ou seja, eles tiveram um interesse em mostrar o seu trabalho através da produção de conteúdo nas redes sociais, foram crescendo até um ponto que eles precisaram de mais pessoas para escalar o negócio. E isso é um ponto importante, né? Até que ponto você consegue crescer e se desenvolver sozinho e até que ponto você vai precisar de outras pessoas e como que você divide, digamos, a fatia do bolo, que eu venho falando muito isso em todos os episódios aqui, que eu falo assim, quem quer rir tem que fazer rir, não é mesmo? Então veja bem, eu não tenho problema nenhum em dividir, dar ou distribuir, né, 20% do meu trabalho, do meu faturamento, do meu negócio, ou 30%, por exemplo, sei lá, uma quantia um pouco maior, se esse faturamento escala. Então veja, se eu ganho, na média aí que você falou, né, uns R$3.500, né, ou 4.000 ou 5.000 que seja, você entregar 20 a 30% disso para uma pessoa, cuidar, digamos, do seu negócio, pode ser complicado. Agora, eu não teria problema nenhum em dar 20% do meu negócio se o meu faturamento subisse para 100 mil por mês. Se ele subisse para 200 mil por mês, para 300 mil por mês, entende? Então, essa que é a questão. Quando chega no momento de escala, você realmente vai precisar dessa estrutura e dessas pessoas. Só que eles já adquiriram um conhecimento sobre marketing digital tão grande que é o conhecimento, digamos, necessário para escolher as pessoas, para ter aquela confiança de delegar. Se eu chego numa oficina, por exemplo, para consertar o meu carro, e o cara fala que é a rebimboca da parafuseta, eu não entendo nada de carro, eu vou acreditar nele. Agora, se eu entendo minimamente, eu vou saber realmente o que pode ser, o que não pode ser. E no marketing digital a mesma coisa. Se eu entendo minimamente de produção de conteúdo, de redes sociais, de anúncios, né, de tráfego pago, de tudo que a gente vem falando aqui na nossa temporada, fica mais fácil para a gente crescer a nossa equipe em busca dessa escala. Queria que você falasse para a gente, que você citasse aí outras pessoas da educação física no meio desses novos aí, desses milionários digitais, e que depois eu quero também jogar uma pimentinha sobre esse assunto. Quem mais aí tá nadando no dinheiro? Quem mais? Vamos lá. Vamos dar aqui exemplos de notícias, né, que foram aí, circularam pela internet, jornais, sites de informações. Joyce Maromba, uma profissional, ela e o marido dela, que eu não anotei o nome, mas sei que ela, na verdade, é mais famosa do que ele. Ela é conhecida, o nome dela naturalmente não é Maromba, né? Ela é conhecida nas redes sociais assim. Ela tem um serviço também de oferta de atividades de consultorias online, cujos preços variam de R$ 49,00 nos planos anuais até R$ 79,00 nos planos mensais. Ela tem 30 mil alunos, né? Mais ou menos, então ela cobrando aí, ela chega a um valor assim também muito alto, porque você imagina, né? Você multiplica 30 mil por 49 todos os meses. É claro que uma parte dessas pessoas acaba desistindo e depois ela substitui esses alunos que ela perde por outros novos. Tem uma sazonalidade, como é típica desse tipo de negócio, mas ainda assim é muita gente, aí você pode chegar a uma ideia. Outro exemplo que eu citaria aqui que também está disponível no site de vendas dos serviços dele, é o do Coach Rubens Gomes,
que na área de musculação oferece consultorias online na área de musculação. Ele tem um pacote de serviços que são treinos, protocolos de treinamento pré-elaborados, portanto eles não são feitos de uma maneira personalizada, mas que ele disponibiliza mensalmente para as pessoas que contratam esse serviço. E ele já teve, no segundo site, anuncia lá, mais de 5 mil alunos cobrando R$29 por mês. Então é um faturamento mensal de 150 mil. Quer dizer, num ano, se isso se manter durante um ano, você ultrapassa aí a faixa de R$1,5 milhão de faturamento, né? Sempre naquele esquema, ele vai ter que contratar pessoas para gerir o tráfego, para talvez cuidar do site, enfim. Não é o lucro, né? É um faturamento, mas mesmo assim é um faturamento na casa do 1 milhão, né? Portanto, está no grupo aí dos milionários da educação física. E o último exemplo que eu separei é a Gabriela Canguçu, uma profissional da educação física que eu admiro muito também, ela tem um serviço chamado Mamãe Sarada. O dela é interessante porque muitos desses que eu citei aqui começaram na pandemia. Ela não, ela começou antes, né? Ela explora essas plataformas digitais já desde antes e naturalmente eu suponho que a pandemia tenha feito bem para o negócio dela, né? Já tenha crescido mais do que já vinha crescendo antes. E ela já atendeu, segundo ela divulgou também numa live no Instagram, 156 mil alunos desde que ela criou o negócio dela, que se eu não estiver enganado foi em 2017. E ela também cobra valores muito baixos, né? Em torno de R$29. O que numa continha aqui também de padaria, igual você fez, André, cobrando R$29 de 156 mil pessoas ao longo aí de um período de aproximadamente 5 anos, isso equivale a um faturamento total de R$4,5 milhões se essas pessoas contrataram apenas por um mês esse serviço. Como a maioria delas deve ter contratado por alguns meses, pelo menos, aí você já pode imaginar que ao longo de 5 anos é um faturamento muito acima de R$5 milhões, portanto, mais de R$1 milhão por ano. Também a gente pode colocar lá no time aí seleto, né, de milionários da educação física, profissionais que têm um faturamento na casa do 1 milhão, né? Você falou uma palavra importante, era essa a provocação que eu queria fazer. Você falou assim, desse time seleto, né? Então, sei lá, nós citamos aqui 5, 6 pessoas. E se a gente tivesse citado 100, né, que talvez nem chegue a esse número, mas, eu conheço fulano, que vocês não falaram. Se a gente tivesse citado aqui 100 pessoas, essas 100 pessoas, proporcionalmente ao número de profissionais de educação física no mercado, dão a dimensão de como é um oásis ou como é um espaço para poucos e muitos seletos, né? Então é isso que eu convido vocês que estão ouvindo a gente a pensar, né? Como em qualquer área profissional, né, do mundo e nem do Brasil, o espaço para os ricos, os milionários, os super ricos, eles são muito pequenos, porque assim deve ser, não cabe todo mundo. Então a gente volta lá no início do podcast quando a gente começou a pensar quais são os conceitos aí de riqueza de cada um, né? Se o nosso conceito de riqueza está ligado a ser milionário, esse espaço realmente é muito pequeno e muito seleto. Agora, o que a gente está provocando aqui nessa temporada é justamente essa possibilidade de você ter a sua renda, independente de qual seja ela, parte dela, pelo menos, ligada ao mercado digital, ao seu espaço, à sua presença digital, né, nas redes sociais, para que você possa, inclusive, prosseguir na educação física, ou melhorando os seus ganhos, ou então mantendo ganhos que você tinha antes, mas que não são mais possíveis no espaço apenas presencial. Esse é um ponto, né? E o outro ponto está relacionado ao trabalho e ao que eu provoquei também. Todas essas pessoas que nós citamos e outras que vocês conhecem, vocês acham que elas estão numa praia, com a perna para cima, numa rede balançando, ou você acha que elas estão trabalhando muito, fazendo live todo dia, ou fazendo anúncio para rodar na internet todo dia, ou escolhendo gente da equipe, atendendo pessoas, pensando em novos negócios porque a concorrência é grande, como que você vai sobreviver aí com esses concorrentes, criando novos produtos, ou seja, essa ilusão de que a internet vai te permitir ganhos fáceis com pouco trabalho, ela é realmente um mito, isso não existe, né? E na educação física não seria diferente. E esse ponto que você colocou, André, sobre a impossibilidade prática, né, de que todos consigam atingir os patamares de rendimento que alguns desses poucos profissionais de educação física atingiram,
Isso me repete um aspecto muito interessante e acho que importante numa reflexão sobre a busca de uma carreira economicamente bem-sucedida na educação física, ou em qualquer outra carreira, né? Que é o sonho de que mais dinheiro sempre agrega mais felicidade. Você sabe que lá nos Estados Unidos eles criam pesquisa para tudo. Eles estruturaram desde os anos 70 um campo de pesquisa chamado de Happiness Studies, que é literalmente estudos da felicidade, em que eles se debruçam sobre isso. Psicólogos, economistas, sociólogos estudam o que faz as pessoas mais felizes. E o dinheiro é uma coisa que nos faz mais felizes até um certo ponto. Depois de um certo ponto em que você tem as suas necessidades básicas e os seus desejos fundamentais atendidos, mais dinheiro não necessariamente traz mais felicidade. E existem duas maneiras, na verdade, de nós nos tornarmos ricos, né? E geralmente a gente enfatiza muito um aspecto e negligencia o outro. Porque você pode ficar rico possuindo muito e, portanto, para isso, tendo que ganhar cada vez mais dinheiro, mas você também pode ficar rico desejando pouco e, portanto, revendo criticamente a sua estrutura de desejo. Será que tudo que as pessoas desejam a fim de satisfazer, né, as suas ambições subjetivas é de fato necessário para a vida delas? Então eu digo isso como um convite também para que as pessoas não se tornem frustradas por não alcançarem o patamar desses profissionais aqui que construíram negócios enormes, né? Então você pode perfeitamente ter uma vida boa e confortável e feliz, né? Com menos recursos do que essas pessoas, e eu acho que aí a internet ela pode oferecer um recurso auxiliar nesse processo, com certeza. E você que está ouvindo a gente, aonde você quer estar na profissão? Você tem esse desejo de fazer parte do seleto grupo de milionários digitais da educação física? Você pensa em colocar a sua profissão e os seus serviços na internet para poder crescer? Até que ponto? Para poder crescer de alguma forma? Conta aqui pra gente, seja nos comentários do YouTube ou nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook, nas plataformas digitais de podcast. A gente quer saber a sua opinião e quer saber se você pretende estar na internet, fazer parte desse grupo e quem sabe um dia chegar nesse seleto grupo aí dos milionários digitais. Estamos aguardando o seu comentário. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de Educação Física SA. Um grande abraço para vocês. Valeu, galera. Grande abraço. Boa semana de trabalho aí. Tamo junto.